Ah, nós vamos lá tomar caldinho. Ah, então tá. Sebastião, costela no bafo só de quarta-feira. Então hoje tem que ser caldinho de feijão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à primeira chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, Cláudio Honor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernandes Césare, Presente. João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correa e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo o número legal e invocando a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que, em pé, ouçam a execução do hino nacional brasileiro. Justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luz.
Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior e da ata da sessão solene. O vereador Luiz Carlos Anastácio pede dispensa da leitura. O pedido é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está dispensada da leitura da ata da sessão anterior, bem como da sessão solene. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura das atas. Aprovada as atas. Através do requerimento número 665/2007, o vereador Olímpio Jorge Nabem Euripinho requer licença de suas funções legislativas na sessão de hoje. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador Kiko Miziara. Só por uma questão de curiosidade, senhor presidente, quem assina o atestado médico pela ausência do vereador, por favor? Eu solicito à Secretaria da Casa que proceda a essa verificação. Dr. Fauzi José Dayer. O suplente Vitor Borges, previamente cientificado, ocupará o lugar do titular licenciado. Vereador Vitor Borges. Comunicações. Essa casa recebeu o ofício número 547/2007 do senhor prefeito municipal, que solicita a retirada do projeto número 37/2007, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias e dar providências correlatas para novos estudos, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. É o dos empréstimos, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Anastácio. Eu solicito a Vossa Excelência que designa para a Secretaria, antes de devolver ao Executivo, que retire uma cópia para que eu também faça alguns estudos nesse projeto. Anotado o requerimento do vereador Luiz Carlos Anastácio. Comunicações. Vereador Anastácio, a diretora da casa está me dizendo que todos os vereadores já receberam. O senhor ainda quer constar na ata? Na data do protocolo. Não, quando ele entrou na casa. Dia 25 de abril. Comunicados. Ministério da Educação, liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. À disposição dos seus vereadores na Secretaria da Casa. Telegramas do Ministério da Saúde sobre programas a serem realizados, constando diversos valores. À disposição dos senhores vereadores, também e da população na Secretaria da Casa. Ofício da Caixa Econômica Federal, informando a prorrogação da vigência do contrato assinado com o município de Barretos, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Ofício da Secretaria do Estado da Economia e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo, solicitando que sejam encaminhadas sugestões
para elaboração do PPA 2008 a 2011, à disposição dos senhores vereadores, também na Secretaria da Casa. Você vai dar a falar para os vereadores que 8 horas, segunda-feira, vai estar aqui para os vereadores que quiserem. Informo aos senhores vereadores que na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, o senhor Adilson, especialista na elaboração de orçamentos e LDO, estará à disposição de todos os vereadores que queiram fazer emendas ao orçamento municipal. Então, a partir das 20 horas, ele estará na sala de reuniões da Casa. Ordem do dia. Em discussão única. Projeto de lei número 36/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder, mediante processo licitatório, uso de áreas específicas internas do velório municipal para a exploração das atividades comerciais de lanchonete e floricultura. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Mandioquinha solicita dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. O vereador Otávio solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está... É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Minaré solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto. Projeto de lei número 038/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2007, no valor de R$ 120 mil, para fins que se especifica. Construção de uma quadra poliesportiva na esquina da rua Cristiano de Carvalho com a Avenida Hércules Brasolim, no bairro Jardim Califórnia. Isso é um repasse do Ministério dos Esportes. O valor é de R$ 120 mil. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Mandioquinha solicita dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Minaré solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Justificativa de voto do vereador Vitor Borges. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os munícipes que nos acompanham através da galeria, só para cumprimentar a administração por essa boa iniciativa de se levar uma quadra esportiva para o Jardim Califórnia, mas alertar também ao senhor prefeito municipal e o secretário de obras que há outras várias quadras na cidade de Barretos e em outros tantos bairros precisando de auxílio. O vereador Sebastião Rodrigues
inclusive está pleiteando a reforma da quadra da SECAP 2 há vários meses, junto comigo, e faz mais de um ano que esse projeto está aguardando na Secretaria de Obras, vai para a Secretaria do Planejamento, volta. Então, nós esperamos que, até o final da administração do prefeito Emanuel, não só essa quadra seja consertada, mas as outras que já existem também possam ser reformadas, porque senão não é justo Califórnia ganhar uma quadra nova e o SECAP 2, tradicional bairro da nossa cidade, ficar sem nada. Obrigado. Projeto de lei número 39. Bem na ordem do dia, faz do jeitinho que você fez, porque ficou legal. Esse aqui. Projeto de lei número 039/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2007, no valor de R$ 97.500 para fins que se especificam. É verba do Ministério do Turismo, pela Caixa Econômica Federal, que destina-se à execução de sinalização turística dentro do programa Turismo no Brasil, valor R$ 97.500. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Mandioquinha solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto 39/2007. Projeto de lei número 040/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 400.000. Tal verba referente ao projeto é proveniente do Ministério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde, e tem direcionamento para a construção de unidade básica de saúde no bairro Marília. Cadê o papelzinho? As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Otávio solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei, discussão única. O vereador Paulo Correia solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto. Agora é o 41/2007. Projeto de lei número 041/2007, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto em crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2007, no valor de R$ 1.538.840, destinados ao custeio de despesas inerentes ao ensino infantil, vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
o Fundeb. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Otávio solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Cláudio Honor solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto 41/2007. Em primeira discussão, projeto de lei número 43/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a doação de terreno localizado na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão, Distrito Industrial 2, à empresa Alplant, Indústria e Comércio de Fertilizantes Limitada. As comissões permanentes exararam pareceres favoráveis. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de lei. É isso aqui? Pode. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão. O vereador Otávio, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua segunda discussão. O vereador Cláudio Honor solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto na sua redação final. Projeto de lei número 45/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a doação de terrenos localizados na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão, Distrito Industrial 2, à empresa Embrafós, Indústria e Comércio de Fertilizantes Limitada. As comissões permanentes da Casa exararam pareceres favoráveis. O vereador Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de lei. É isso que eu queria? Não, está tudo certo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua primeira discussão. O vereador Paulo Correia, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua segunda discussão. O vereador Cláudio Honor solicita a apreciação da redação final na noite de hoje.
Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei número 45/2006. 2007, desculpa. Obrigado pela correção, nobre vereador Minaré. Não tem um complemento aqui? É discussão única também, né? Projetos em discussão única. Ofício número 149/2007. Instituto de Previdência do município de Barretos. Encaminha balancete referente ao mês de março de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer favorável, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o processo. Número 1310/2007. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo. O vereador Sebastião Rodrigues Oliveira, Mandioquinha, solicita, e muito bem lembrado, e a presidência concede e solicita a todos os seus vereadores 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao passamento do deputado federal Enéas Carneiro. Fala aí, no ofício ou processo? Se você quiser ler na ordem do dia, é mais fácil. Cadê? Segundo, isso. Processo número 1325/2007, relativo ao ofício número 205/2007 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que encaminha balancetes referentes ao mês de março de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer favorável, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Minaré solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo. Agora me perdi aqui. Processo número 1333/2007, relativo ao ofício número 035 de 2007 do Serviço Autônomo de Estação Rodoviária de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de março de 2007.
A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer favorável, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Vitor Borges solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo. Processo número 1374 de 2007, relativo ao ofício número 514/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha balancete referente ao mês de março de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer favorável, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Cláudio Honor solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo. Agora é o D. Agora é aqui no... 74. Não, isso é o que você fez agora. É, já foi. Agora é o 069. Está no... Como é que chama aqui? Processo número 1424/2007, está no complemento da pauta dos senhores, de autoria do Dr. José Luiz Iunes, secretário municipal de saúde. Encaminha o plano de aplicação relativo ao primeiro trimestre do exercício de 2007 do Fundo Municipal de Saúde. Cadê? A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer favorável, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo número 1424/2007. Matéria do expediente. O vereador Paulo Correia solicita o englobamento da matéria. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Solicito ao senhor primeiro secretário, Cláudio Honor Risse, que proceda à leitura das proposituras e os vereadores que desejarem discuti-las deverão solicitar o destaque. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo. Matérias encaminhadas ao plenário para deliberações em sessão ordinária, realizada no dia 7 de maio de 2007. Relação de requerimentos. Do vereador Olímpio Jorge Nabem, os requerimentos 609, 610 e 611/2007. Do vereador André Luiz Rezec, o requerimento número 622/2007. Novamente, o vereador Olímpio Jorge Nabem apresentou os seguintes requerimentos: 623, 624, 625, 626, 627, finalmente, no ano 2007. O vereador João Alberto Minaré apresentou o requerimento número 628. Olímpio Jorge Nabem
também os requerimentos 629 e 630/2007. Novamente, João Alberto Minaré, com o requerimento 631/2007. Olímpio Jorge Nabem, com os requerimentos 632 e 633 e também os 634 de 2007. João Alberto Minaré, o vereador apresentou também o requerimento número 635/2007. O vereador Otávio Alves Garcia apresentou os seguintes requerimentos: 636 e 637 de 2007. O vereador Paulo Henrique Correia apresentou os requerimentos 639 e 640 de 2007. O vereador José Francisco Abrão Meziara apresentou o requerimento 641/2007. Quanto ao vereador André Luiz Rezec, apresentou o requerimento 642/2007. Olímpio Jorge Nabem, também os requerimentos 643, 644, 645 e 646 de 2007. O vereador Luiz Carlos Anastácio apresentou o requerimento 647/2007. Paulo Henrique Correia, os requerimentos 648, 649, 650, 651 e 652 de 2007. O vereador Dorivaldo de Almeida Júnior apresentou também os seguintes requerimentos: 653, 654, 655, 656, 657 e 658 de 2007. O vereador Existo Hélio Fernandes Césari apresentou os requerimentos 659, 660 e 661 de 2007. O vereador Claudionor Risse apresentou os requerimentos 662 e 663 de 2007. André Luiz Rezec, o requerimento número 664 de 2007. E, finalmente, o vereador Existo Hélio Fernandes Césari, com o requerimento 666/2007. Destaque, senhor secretário. Relação das indicações. Existo Hélio Fernandes Césari apresentou a indicação número 077 de 2007. O vereador João Alberto Minaré, com a indicação número 078, 079, 080 e 081 de 2007. O vereador Claudionor Risse apresentou também a indicação número 082, 2007. Dois destaques. Em discussão, os destaques dos requerimentos e indicações. Requerimento número 664/2007, de autoria do vereador André Rezec. Em discussão, vereador. Para votação ano que vem. É regimental, está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista do vereador André Rezec. Em discussão, o requerimento número 666 de 2007, de autoria desse presidente. Solicito ao senhor vice-presidente Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha que assuma para que eu possa fazer uso da tribuna. O Exílio pediu desse e o amigo desse. 663 para Luciano. Senhores vereadores, nobre público presente na nossa galeria, eu pedi destaque nesse requerimento, que nasceu, apesar do número ruim,
ele nasceu fruto de uma audiência pública que nós realizamos na última quinta-feira nesta casa. Eu fui procurado por algumas senhoras muito preocupadas, pessoas ligadas à proteção dos animais, quero deixar claro assim, abrigando nas suas casas animais, né? E muito preocupadas com a questão, dois problemas basicamente. Primeiro, de que Barretos não tinha um centro de zoonose, né, para acompanhamento desses animais, e segundo, que também não tinha algum departamento para que pudesse abrigar animais abandonados. E muitas vezes as pessoas que são apreciadoras desses animais, sejam gatos, cachorros, costumam receber presentes nas suas casas os animais que os outros adquiriram e não quiseram permanecer e destinam isso sempre naquelas mesmas pessoas que eles sabem que cuidam desses animais. Então, a audiência foi, no meu entender, um enorme sucesso. Primeiro, porque ela teve ampla participação popular, foram mais de 100 pessoas presentes nas nossas galerias e teve uma discussão bastante séria, tanto por parte de todas as partes envolvidas, a se destacar a doutora Estela como veterinária do município, ligada à Secretaria de Saúde e ligada à área animal, o próprio doutor Yunis, assim como os representantes, vamos chamar assim, dos amigos dos animais. É importante frisar que ficou muito claro para toda a plateia o que é o papel do poder público, aonde até o momento em que ele pode ir, né, que é na constituição do centro de zoonose, né, e o que é o papel daqueles que estiveram presentes nas galerias e que são defensores dos animais. E eles se reuniram, se conversaram, trocaram informações, e-mails, telefones. Então, provavelmente, do seio deles deve nascer uma ONG voltada para esse problema, que seria uma sociedade protetora dos animais aqui de Barretos. E, de nossa parte, nós devemos solicitar do Poder Executivo, e é isso o que versa esse requerimento, no sentido de tomar providências para a criação do Centro de Controle de Doenças e Zoonose, né? Que é uma coisa bastante específica, abrange todo o mundo animal, vamos dizer aí, mas que é uma coisa bastante específica, e eu acho que essa audiência pública deixou claro isso para a população presente, até onde pode isso, aonde é o papel do poder público e, posteriormente, o papel da sociedade civil organizada. Então, nós estamos aqui oficializando a Prefeitura providências no sentido de encaminhar um projeto para o Ministério da Saúde, através da FUNASA, solicitando a verba. Isso já foi feito por 2 vezes nessa gestão, mas não foi atendido. E parabenizar a essas pessoas que se dispuseram a vir até aqui, que participaram da organização do evento. Foi um envolvimento espontâneo, bastante importante, que esse vereador gostaria que houvesse em outros setores da sociedade barretense, com outros interesses outros que não dos animais, mas a participação da população nessa Câmara Municipal nos fortalece, vereador Vitor, na medida em que entende que essa casa é a legítima representante do anseio de toda a população de Barretos. Obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente.
Você devia fazer a votação. Está em votação o requerimento número 06666, de 2007. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tem explicação pessoal? Alguém tem explicação pessoal? Não. Remanescente da matéria. O vereador Cláudio Honor solicita... Não é só colocar o remanescente? Hoje eu estou meio aturdido. Então, está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o remanescente da matéria englobada. Não havendo explicações pessoais, está exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a presente sessão. Agradecendo a todos a presença.